Boa noite a todos. Sinto-me na obrigação de voltar aqui no canal para falar de coisas não muito boas. Mas isso me obriga pelo fato de que está em pauta a questão sobre o relógio do juízo final que foi criado em 1946 por Einstein e outros cientistas e que, de certa forma, está sendo movimentado estes ponteiros, pelo qual estaríamos aí a 90 segundos da meia-noite, né, que seria o prazo final, aonde o que se comenta, o que se fala e o que se prevê está diretamente relacionado aos acontecimentos globais, da pandemia, das possibilidades de guerra, também das mudanças climáticas, não é? Então, vendo aí um canal, inclusive Questione-se, chama o canal Questione-se do palestrante Renato Barros, ele dispõe todas essas notícias que falam dessa questão, deste relógio que foi criado. Agora, o que eu tenho a dizer é o seguinte, porque no meu canal a preocupação é de tudo que está acontecendo sob o aspecto da espiritualidade. Nós estamos preocupados em transmitir as evidências de tudo aquilo que vem acontecendo e que foi dito na espiritualidade por grandes mestres. Quando falo grandes mestres, não falo de pessoas que têm inteligência desenvolvida na psique humana. Eu falo de pessoas que têm os poderes da clarividência, da clareaudiência, que têm os poderes de se comunicar com outras dimensões e trazer para nós, dessas dimensões, as verdadeiras informações que são muito importantes para todos aqueles que estão na busca do verdadeiro caminho. De certa forma, ainda que não se comente muito a respeito, nós temos que aprender a observar. Observando a própria natureza, o comportamento do ser humano, nós podemos tirar não somente conclusões, mas podemos tirar e acessar o que é verdadeiro pelo que foi dito dentro da espiritualidade e que se refere exatamente a tudo aquilo que foi, inclusive, profetizado por João Evangelista, não é isso? Então, reprisando, eu tenho falado muito a respeito da aproximação de um grande planeta que vai causar toda essa tragédia. O mestre Samael Aum Weor, que nós seguimos, que é um mestre de consciência desperta, já deixou tudo aqui escrito, sintetizado no livro que se chama A Grande Catástrofe. Aqui ele relata de uma forma um pouco mais objetiva e sintética tudo aquilo que haveria de acontecer e que realmente nós vemos agora que está acontecendo. Na verdade, este relógio do juízo final, ele está sendo montado e os cientistas, em determinados períodos, apresentam a movimentação desse relógio de forma cronológica em função do que está acontecendo no planeta como um todo. Só que olham apenas e tão somente as questões materiais, as questões das possibilidades de guerra, o conflito entre as nações, as ameaças. Inclusive, essa guerra na Ucrânia, o que se sabe é que o presidente da Rússia já está movimentando gigantesca tropa de conflito final. Parece até que ele vai se manifestar agora entre os dias 21 e 24 desse mês, dando possivelmente uma notícia ou tomando atitudes já drásticas em relação aos Estados Unidos, em relação ao Japão e em relação a outras nações que estão filiadas pela OTAN. E aí será o grande início, porque, infelizmente, o que acontece na cabeça desses líderes? Eles desconhecem ou conhecem e têm medo de afirmar que tudo isso vem pela força da influência deste planeta que já entrou no nosso sistema, Hercólogos ou Nibiru.
ele afeta as mentes humanas. Então, não somente as pessoas humildes que estão procurando um caminho, mas também os grandes líderes tomarão atitudes desastrosas por falta de informação. Eles estarão voltados apenas para as questões materialistas, de destruições, de ocupação. A Rússia pretende ocupar a Ucrânia, pretende ocupar inclusive Taiwan, no Japão, porque são limites estratégicos de defesa do território. Então, com um pouco mais de observação, percebemos que tudo o que está acontecendo está voltado apenas e tão somente para as questões materialistas. O ser humano está perdido, sempre esteve perdido nas questões materialistas. Aí estão, inclusive, o procedimento dos políticos, dos grandes líderes, de todos os governantes. Veja o que está acontecendo na nossa nação brasileira, que é dita como o refúgio após os grandes conflitos. Aqui na América do Sul, nas Américas, é que será o grande refúgio depois dos acontecimentos dessas guerras todas que estão anunciadas e que realmente vão acontecer. Os Estados Unidos e a OTAN poderiam resolver isto pacificamente, mas eles não conseguirão porque as mentes deles, todos, desses grandes líderes, já estão comprometidas com o outro lado. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, veja que isso que eu estou trazendo aqui, eu estou apenas repisando o grande noticiário mundial que não tiveram, apesar de ser pessoas ilustres, que são cientistas, grandes e políticos e outros mais, chefes de grandes nações, eu não sei se porque tem medo de serem ridicularizados ou realmente porque não têm o conhecimento direto disso, ou porque talvez estão preocupados com a parte material e não têm a coragem suficiente de preparar os seres humanos que estão à procura de paz, de liberdade e de salvação. Então, eles evitam dizer isso para não causar pânico, mas, na verdade, eles vão tomar atitudes drásticas. Está noticiado na Bíblia, está noticiado por grandes mestres e as coisas realmente estão acontecendo de forma mais acentuada. Vejam os senhores, vou repetir aqui novamente, e não precisava nem repetir isso aí. Está na mídia. O que está acontecendo com a Europa, com os Estados Unidos, com aqueles países lá de cima, tudo debaixo de gelo, debaixo de nevasca, debaixo de tornados, terremotos. Praticamente o planeta, eu poderia dizer que está inundado. Olha o que está acontecendo. Minas Gerais tinha 40 municípios debaixo d'água, passou para 60, passou para 80, passou para mais de 100. Olha como é que está São Paulo. Mais uma notícia que nos preocupa e que está na mídia. O rio Eufrates está secando. O Mar Morto, as margens estão secando. A África já praticamente partiu o meio. Os vulcões todos entraram em erupção. Agora, da parte da natureza e dos animais, veja o que está acontecendo com os corvos, que estão migrando em grandes revoadas, inclusive morrendo, porque eles estão dando notícia daquilo que eles sentem e que nós, seres humanos, não temos condição de perceber. Os peixes marítimos estão se suicidando nas praias. As ondas do mar, conforme foi dito na espiritualidade e advertido pelos grandes mestres, as ondas estão a 20 metros de altura ou mais. Então, o que vai acontecer agora, e devemos estar atentos para isso, é o seguinte: primeiro, é inevitável uma terceira grande guerra. Segundo, os vulcões, inclusive lá o maior vulcão dos Estados Unidos, que é o Yellowstone, que vai explodir a qualquer momento, teremos então maremotos gigantescos que vão lavar todas as costas das cidades costeiras, que já está acontecendo, tá? Então, sinto muito estar aqui reprisando esses assuntos, parece até que nós estamos aterrorizando a situação, mas não é isso não. Isso é uma advertência necessária. E aqueles que estão à procura da espiritualidade, que são muito poucos, deveriam abrir os seus olhos para ver
deveriam abrir os seus ouvidos para ouvir, porque foi dito na espiritualidade após o Cristo, né, durante mais de 2000 anos, por alguns mestres, e está sendo dito e repetido agora de forma mais intensa. Mas o que nós percebemos é o seguinte: a massa humana continua adormecida. Não somente naqueles mais simples, mais humildes, que estão no sofrimento danado, como também na classe política. Os grandes líderes mundiais estão todos adormecidos. Quer dizer, não tiveram ou não se encontram preparados para preocupar com o outro lado da realização. Já foi dito, e eu repito novamente: quem não despertar a própria consciência não vai atingir a meta crística, não vai ser igual ao Cristo, não vai conseguir se aproximar do Pai e não vai desenvolver os fenômenos da paranormalidade que nos dá a possibilidade de ver, prever e se preparar para os grandes acontecimentos. Peço desculpas por estar falando novamente este mesmo assunto. O que eu tenho percebido é que parece que ninguém está se interessando, tá? É muito triste, mas é verdadeiro. Vou finalizar com um grande abraço, para não ser muito extenso, e eu espero que o que está sendo dito aqui seja visto, seja acompanhado por todos os seres humanos na face da Terra, até que as coisas aconteçam. Uma boa noite, um grande abraço, felicidade para todos nós e muita força, né? Muita força crística para que possamos entender, estar preparado para o que vai acontecer. Obrigado.